Para começar, existe uma diferença, né, entre complexidade clínica e experiência profissional. A complexidade clínica tem a ver com a condição que o paciente se encontra, enquanto que a experiência profissional nem sempre está relacionado com o poder de resolução desses casos. Então, você, sendo recém-formado, não se sinta inferior ou diminuído pelo fato de ser recém-formado. Pelo contrário, se você se treinar, você se torna totalmente capaz de resolver complexidades clínicas maiores. Porque nem sempre uma pessoa com 15, 20, 30 anos de experiência vai saber como lidar com essas situações. Então, na prática clínica odontológica, situações complexas, elas se referem a casos, né, que apresentam desafios adicionais, né, como eu já disse agora há pouco, e exigem uma abordagem mais profunda e cuidadosa, ok? Se tem uma palavrinha que eu gostaria que vocês anotassem para a aula de hoje é cuidado, tá bom? Cuidadoso, atitudes cuidadosas, tá bom? Então, essas situações, elas podem provocar uma combinação de fatores clínicos, né, técnicos, éticos, psicológicos e de gestão, ou seja, multi-habilidades, né? Nós costumamos brincar às vezes que o dentista precisa saber de tudo um pouco, desde encanação, a parte elétrica do motor, às vezes do, sei lá, do contra-ângulo, do motor, do compressor, enfim, a gente precisa resolver tantas situações, né? E quando a gente fala de situações clínicas complexas, a gente precisa sim ter uma abordagem multifatorial, tá? Clínica, técnica, ética, psicológica, de gestão. E eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de situações complexas na clínica odontológica, tudo bem? Então, vamos lá. Para começar, os casos multidisciplinares, né? Pacientes que exigem colaboração de diferentes especialidades odontológicas, né? Ele precisa de cirurgia, às vezes gengival, e também precisa de prótese, reabilitação protética, casos maiores, né? Às vezes integrações com a parte de ortodontia, pério, implante, enfim. Esse é um caso, por exemplo, que ele é complexo, tá? Outro caso que a gente poderia citar aqui, por exemplo, os pacientes com condições médicas mais complexas. Por exemplo, pacientes que têm condições sistêmicas, né, que exigem uma compreensão profunda, né, da interação da saúde bucal e saúde geral. Então, a gente precisa gerenciar os medicamentos, os protocolos de tratamento, tudo bem? Então, temos ainda casos de reabilitações orais complexas, né? Que são aqueles casos que geralmente você não sabe por onde começar, né? Então, você precisa fazer um planejamento e execução desses casos de reabilitação oral complexa, incluindo próteses fixas, removíveis, né? Ou as duas juntas, e consideração de aspectos estéticos, funcionais, oclusais, ou seja, é multifatorial, mesmo que seja dentro de uma mesma especialidade, como é o caso da prótese, né? E é possível, sim, que um dentista recém-formado consiga resolver uma situação dessa, desde que ele tenha uma abordagem bem diferenciada. E nós estamos aqui hoje para isso, para ter essa abordagem diferenciada e, assim, causar um diferencial perante a vida dos nossos pacientes, as nossas situações clínicas, e assim você abre oportunidades, um leque de oportunidades para poder dobrar o seu faturamento, para ser um dentista realizado, ser um dentista que consegue ser resolutivo perante as situações que os pacientes te trazem, tudo bem? Bom, continuando aqui, nós temos ainda casos estéticos desafiadores, né? Tratar pacientes que buscam uma melhoria contínua, significativa da estética dentária. Eles são extremamente exigentes, né? E nesse caso aí você precisa considerar harmonia facial, proporção dentária, técnicas avançadas de restauração, por exemplo. São casos que são desafiadores, sim, porque o que é bonito para um pode não ser bonito para o outro. Então, você entender qual é a expectativa desse paciente para não gerar aí um fator de chateação ao invés de resolução, não é mesmo? Bom, sobre isso, nós temos ainda complicações e falhas de tratamento prévio. Por exemplo, né, lidar com casos em que o tratamento anterior falhou e aí causou complicações. O paciente já vem cheio de complicações, né? Já vem
mais exigente, né? Então você reverter, corrigir problemas para alcançar resultados satisfatórios, né? É mais complexo isso, tudo bem? Então, o que mais que a gente pode falar aí, né? Tratar pacientes com ansiedade odontológica, o medo, são pacientes complexos, tá, meus amigos? Então, vai ter que precisar de uma abordagem, né, assim, mais tranquila, para absorver as expectativas desse paciente, né? Estabelecer um rapport ali. O que é o rapport? É uma conexão que você forma muito profunda com o paciente, a ponto de conseguir entrar no sentimento dele e conseguir ali uma troca de sentimentos. E assim, você se colocar no lugar dele, entender por outra ótica, pela visão que o paciente está enxergando ali, o que ele está vendo. E assim, você ficar mais, vamos dizer assim, mais dentro da situação que o paciente sente, né? E assim conseguir trazer uma resolução melhor. Bom, o que mais que nós podemos colocar aqui como situações mais complexas? As emergências, com certeza, são situações complexas, né? Então, lidar com situações de emergência durante procedimentos odontológicos, né? Onde a gente precisa manter a calma, fornecer algum tipo de cuidado eficaz, né? Em situações críticas, situações que nos tiram da zona de conforto, nos colocam numa situação de insegurança. Tudo isso são abordagens mais complexas. E temos ainda sobre a ética e a tomada de decisões, né, que é enfrentar dilemas éticos relacionados a casos clínicos, tomar decisões informadas, considerando o melhor interesse do paciente. Essas situações exigem habilidades clínicas avançadas, conhecimento profundo, abordagem integrada, para garantir resultados bem-sucedidos, meus amigos. Então, além disso, a colaboração com outros profissionais de saúde, né, a busca contínua por educação continuada são fundamentais para enfrentar desafios complexos na prática odontológica. Então, tudo que nos tira da zona de conforto são situações que, com certeza, precisamos ter um pouco mais de atenção. São situações clínicas complexas. Mas por que nós devemos investir tempo nisso? Será que vale a pena, né? O que a gente vai ganhar com isso enquanto profissionais? Será que é mais fácil pegar só ali casos tranquilos, casos básicos, casos simples, que não nos tiram da zona de conforto? Bom, eu vou dizer para vocês, já adianto que quando a gente não se sente desafiado, a gente cai numa bolha de zona de conforto muito grande. E tudo bem se for isso que você queira na profissão. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: se você cair nessa zona de conforto na odontologia, muito provavelmente você não vai agregar novos passos e novas etapas dentro da jornada odontológica. O bom é quando a gente identifica essas situações e consegue superar, e assim as chances são de que você cada vez mais dê passos maiores, cada vez mais independente, em busca de uma realização profissional. Então, a valorização da formação e do desenvolvimento profissional é extremamente importante, né? A importância de entender como os dentistas, né, lidam com situações clínicas complexas para o desenvolvimento mesmo profissional, não é mesmo? E compreender esses desafios podem contribuir com a melhora das habilidades clínicas, aumentar a confiança profissional e também preparar melhor os dentistas para enfrentar casos difíceis, né? Então, ser resolutivo, em resumo, ser resolutivo abre caminhos e portas para você enxergar grandes e novas oportunidades dentro das resoluções clínicas que nós temos, tá bom?